A paz de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Este é um canal de opinião, reflexões e análises bíblico. Passando no nosso canal, não esqueça de inscrever-se e ativar as notificações, porque todo vídeo subido na plataforma digital, a plataforma lhe enviará uma notificação, todo vídeo que sobe na plataforma e será comunicado. Irmãos, o assunto de hoje é um assunto magnífico e genuíno da nossa fé. O conhecimento de Deus é o pilar central da igreja. Vamos abordar esse assunto aqui à luz da Sagrada Escritura. Muitos desprezam o conhecimento de Deus, mas nele está embutido tudo o que nós precisamos, está dentro do conhecimento de Deus. Oséias, capítulo 4, verso 6, diz assim: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Então, primeiramente, a falta do conhecimento de Deus leva à destruição. Leva à destruição. Romanos, no capítulo 1, do verso 18 ao 31, quando fala ali da depravação total, diz que os homens abandonaram o conhecimento de Deus. E porque eles abandonaram o conhecimento de Deus, Deus entregou eles a eles mesmos, para eles fazer coisas que não convém. Como diz lá, do céu se manifesta a ira de Deus contra toda a impiedade dos homens que detêm a verdade e injustiça. Conhecendo a Deus, não o glorificaram como Deus. Antes se obscureceram, se tornaram insensatos. Por isso, como eles abandonou o conhecimento de Deus, Deus também entregou eles a um sentimento perverso para fazer o que não convém. Até suas mulheres mudaram o uso no contrário à natureza. Mulheres se inflamando em sexualidade, mulher com mulher e homem com homem. Por isso, Deus os entregou às paixões infames para desonrarem o seu corpo entre si. A falta do conhecimento de Deus leva o povo à apostasia. Samuel, capítulo 2, do verso 12, diz que os filhos de Eli eram filhos de Belial, não conhecia o Senhor. Por que eles eram filhos de Belial? Belial é filho do maligno. Por que eles eram filhos de Belial? Porque eles não conheciam o Senhor. O conhecimento de Deus, irmão, ele gera intimidade com Deus, ele gera relacionamento com Deus. Como nós vemos lá no capítulo 10 do livro de Daniel, que Daniel viu que Uzias, profetizado pelo profeta Jeremias, que o cativeiro de Babilônia já tinha acabado.
E ele foi lá conferir pelos livros dos livros. Aí o conhecimento de Deus levou ele a orar a Deus. Ficou 21 dias em oração a Deus. Aí foi quando apareceu o anjo Gabriel para ele, depois de 21 dias, falou: olha, desde o início, quando tu orava, foi ouvida a tua voz dentro de Deus, porque tu era muito amado. E agora eu vim, porque Miguel, o grande príncipe, me ajudou. E eu estou aqui para te trazer as novas. Desde de quando tu procuraste humilhar o teu coração, as tuas palavras são ouvidas diante de Deus. A chave disso daí foi o conhecimento, irmãos. Conhecimento. Pelo conhecimento de Deus, ele leu as Escrituras ali e viu que o tempo do cativeiro Babilônia já tinha passado. Então, irmão, o conhecimento de Deus, ele leva o crente a ter uma intimidade mais profunda com Deus, um relacionamento mais profundo com Deus. Colossenses capítulo 2, verso 3, Paulo exortando os colossenses, ele diz assim: para que o seu coração seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção, do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão escondidos. Então, o conhecimento, ele é o pilar central da igreja. É através dele que nós conhecemos a verdade. Como disse o Senhor Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. O conhecimento, as cortinas do conhecimento, quando ela se abre, você conhece a verdade. Conhece, tem um pleno conhecimento da verdade. Outra coisa, irmão, o conhecimento de Deus, é no conhecimento de Deus que o nosso caráter é formado, que nós recebemos a formação do nosso caráter. É pelo conhecimento de Deus. Veja o que diz o apóstolo Paulo na sua epístola aos Efésios, capítulo 4, do verso 13 em diante. Veja, ele aborda aqui que o conhecimento de Deus, ele traz maturidade espiritual, faz uma pessoa ser maduro na fé, faz a pessoa não crer em qualquer coisa. Tudo que vem, ele passa pelo filtro do discernimento, para saber se é de Deus. Ele não come qualquer coisa, ele não crê em qualquer coisa, porque o seu sentido, como diz lá em Hebreus, capítulo 5, verso 11, que ainda o que bebe leite é menino, mas o que come uma comida sólida, os seus sentidos são exercitados, são treinados para conhecer tanto o bem como o mal. Então veja aqui o que o apóstolo Paulo
deixou escrito para nós aqui, em Efésios capítulo 4, né, do verso 13. Vamos ver aqui do 11, do 12. Com vista o aperfeiçoamento do santo para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao pleno conhecimento de Deus, perfeita varonilidade, da medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como menino inconstante, como menino agitado de um lado para o outro, levado ao redor por todo o vento de doutrina, por artimanha dos homens que pela astúcia com que induzem o erro, mas seguindo a verdade e amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa operação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então, o conhecimento de Deus leva a um pleno amadurecimento. O seu sentido fica maduro. E aí não fica mais como um menino que é levado de um lado para o outro pelo vento das falsas doutrinas, pelo vento dos falsos ensinos. Quem é que faz isso nele? Quem é que veste ele desta roupa de um homem habilitado, de uma mulher habilitada na palavra da verdade? Quem é, irmão? É o conhecimento de Deus. Conhecimento de Deus que traz esse amadurecimento, que despe a pessoa de toda meninice e prepara ele para ser um homem habilitado, para não ser levado de um lado para o outro. Entendeu? Então, o conhecimento de Deus, ele é um pilar central, que diz aqui, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, é o conhecimento de Deus que nos leva à plenitude de Cristo, que faz Cristo ser formado dentro de nós. Então, irmãos, a falta do conhecimento de Deus faz a pessoa comer lixo teológico, pregações falsas, ensino falso. Por quê? Porque ele não está habilitado para discernir. O conhecimento de Deus, ele prepara o homem de Deus, a mulher de Deus, para ser habilitado. Faz ele, refina o seu caráter, refina a sua agudez. Qualquer comida que vem, irmão, ele filtra para saber de onde vem, para saber de qual fonte vem. Aí ele não come qualquer coisa, irmão. Por quê, irmão? Porque ele foi formado em Cristo, sabe? Foi formado para ter uma vida madura no conhecimento de Deus. Diz a palavra de Deus em Oséias capítulo 6, verso 3, que diz:
conheçamos e prosseguimos conhecer o Senhor. Este conhecimento, irmão, é um conhecimento progressivo. Entendeu? Conheçamos e prossigamos conhecer. Então, esse conhecimento não diz só respeito os textos das Escrituras. Não, o conhecimento de Deus diz com respeito a você ter intimidade com Deus, a você ter uma vida, ter uma vida de relacionamento com Deus, uma vida de intimidade com Deus. A hora que você conhece as Escrituras Sagradas, a palavra da Escritura, elas são aplicadas na nossa vida. E aí nós vamos desenvolvendo uma vida de comunhão, de amizade com Deus, de relacionamento com Ele. E cada dia mais que o conhecimento de Deus brota dentro de nós, Ele vai nos levando a beber de novas águas. Foi igual o profeta Ezequiel, lá em 47 de Ezequiel, ali fala da vida espiritual do profeta. Ele entrou na água, a água cobria os pés. Veio um varão e mediu 1000 côvados e depois dava água pelo joelho. Depois mediu mais 1000, água pela cintura. Mais 1000, água pelos ombros. Mais 1000, água pelo pescoço. Aí o que aconteceu? Era um ribeiro que ele não podia mais. Aí o Senhor pegou ele e fez ele passar por cima das águas. Querendo dizer, o primeiro passo é quando a água cobre os nossos pés. Isso daí significa o início da nossa caminhada com Deus. E aí nós vamos caminhando com Deus, e aí depois, aí a medida vai aumentando. Aí é água pelo joelho. Depois, é água pelos lombos. É água pelos ombros. É água pelo pescoço. Depois, o relacionamento. A pessoa vai desenvolvendo um relacionamento. Aí chega uma hora que não é ele que vai. Ele vai ser levado por Deus. Ele vai ser governado por Deus. Nestas fontes, destas águas, deste ribeiro, como disse o profeta lá, Ezequiel, o Senhor levou ele a águas profundas, irmão. O conhecimento de Deus nos leva à água profunda. Tira nós, quebra todos esses paradigmas religioso, todo esse paradigma desta doutrina oral que aprendemos aí dentro da CCB. Entendeu? A hora que você entende a riqueza que tem, o manancial que está escondido neste conhecimento, que está embutido neste conhecimento. E aí você sai da dependência dos homens. Aí você sai, irmão, da dependência da religião e fica unicamente na dependência de Deus. Foi igual o profeta Isaías. Quando nós lemos capítulo 1 ao 5 de Isaías, a vida de Isaías era de uma forma. Do capítulo 6 em diante, irmão, Deus muda ele. Porque fala assim, ó, no dia em que morreu o rei Osias, eu vi o Senhor assentado sobre o trono.
Isaías tinha uma dependência de Uzia. Era dependente de Uzia. O rei, ele era parente do rei Uzia. Tudo que acontecia, ele estava na dependência do rei Uzia. É por isso que faz assim, no ano em que morreu o rei Uzia. Então, foi cortado ali, irmão, aquele cordão umbilical de dependência de homens. Ele saiu da dependência dos homens, irmão, e ficou exclusivamente na dependência de Deus. E aí o Senhor confrontou ele com a sua santidade. E ele falou: Senhor, os meus olhos viram o rei, o Senhor dos Exércitos. Ai de mim, que vou perder, porque meus lábios são impuros. E eu vi o Senhor dos Exércitos. E aí o serafim voou. Serafim é um anjo. São anjos que assistem o trono de Deus. São anjos de fogo. São anjos que nunca vieram à terra. E nem vai vir. São anjos que estão ali no trono. O serafim pegou uma tenaz, um instrumento de pegar brasa, pegou a brasa e colocou nos lábios dele e purificou a boca dele. Dali, do capítulo 6 em diante, irmão, foi uma mudança a 380 graus. Ele foi mudado completamente para um ambiente profético, de grandes obras, de grandes impactos. Dali para frente foi que Deus fez na vida do profeta, irmão, do profeta Isaías. Então, o conhecimento de Deus, ele desabrocha dentro de nós uma obra gigantesca. O conhecimento de Deus leva-nos a ter uma intimidade com Deus, uma vida santa, uma vida santificada diante de Deus. Não sermos enganados por ninguém pelo o conhecimento que brota da Sagrada Escritura. Sabe qual é a coisa que o diabo tem mais medo? Tem mais medo, irmão? Não é a coisa que o diabo luta mais com o povo. Não é por causa do adultério, não é por causa da prostituição, não é por causa, irmão, da fornicação, de roubo, de droga, de mentira, de crimes. Não, coisa que o diabo luta para o crente não ter é o conhecimento de Deus. Diz lá em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 4, que Deus, que o diabo cegou os olhos dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho de Cristo Jesus. Cegou para quê? Cegou para eles não ter o conhecimento, irmão. Não ter o conhecimento. A hora que você tem o conhecimento de Deus, que você tem uma intimidade com a Sagrada Escritura, a sua vida, ela dá um salto muito grande para um ambiente, entendeu? Um ambiente celeste e divino. Então, irmão, a falta do conhecimento de Deus faz a pessoa ser enganado, faz a pessoa passar por bobo, por idiota. Entendeu? Agora, o conhecimento de Deus é uma roupa que você recebe de Deus, lendo a Escritura, estudando a Escritura, faz você ser habilitado
para toda boa obra. Tira você dessa dependência. Todo dia está na igreja buscando palavra. Palavra para isso, palavra para aquilo. A hora que o conhecimento de Deus é derramado, é embutido dentro de você, irmão, a sua resposta está aqui dentro. Está tudo aqui dentro da Escritura Sagrada. Aí liberta você desta dependência. Aí, entendeu? Então fique com Deus. Ósculo santo no vosso coração.